Vamos avançando na nossa linha do tempo e acompanhando o nosso livro didático, História da Arte, Graça e Provenção. Após o impressionismo e o simbolismo, vem o capítulo Arte Brasileira além do academicismo. Nós chegamos na nossa visão de missão francesa e academicismo no Brasil até o realismo, chegamos a ver até esta obra, que já é o realismo burguês, assim chamado no Brasil. Mas, como combinado, voltamos para a Europa após o neoclassicismo e a academia brasileira e vimos então o realismo, o impressionismo e vamos continuar na Europa. Depois vimos ainda o pós-impressionismo, certo? Acabamos com esses artistas Cézanne, Van Gogh, Gauguin e Toulouse-Lautrec. Então, continuando na Europa agora, vamos para as vanguardas. E como venho anunciando, essas vanguardas elas já vão reagir à crise dessa modernidade. Se o impressionismo, que é onde chegamos, né, tem uma visão otimista desse progresso, o pós-impressionismo com Gauguin, Van Gogh, Cézanne e Toulouse já começam a apresentar aspectos críticos e subjetivos e pessoais, já não tão na corrente, chamemos assim, da modernidade. Nas vanguardas, que vem após então esse pós-impressionismo, a crise se instala com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, como eu gosto de fazer, vou começar lendo algum pequeno trecho do capítulo 20. Vanguardas europeias. Apesar das conquistas científicas e do progresso industrial, o início do século XX foi marcado por graves conturbações políticas. A Primeira Guerra Mundial destruiu a Europa, e com ela foi-se também a ideia de progresso e bem-estar. A Revolução Russa despertou o sonho de uma sociedade sem classes e da instalação de uma nova ordem social. Surgimento do fascismo, do nazismo, e por aí vai. Então, esse contexto de revoluções e de crises políticas muito graves. Então, foi nesse contexto complexo e angustiante que se desenvolveram os movimentos artísticos da primeira metade do século XX, conhecidos como vanguardas. Interessante a gente ver isso na Europa e depois voltarmos para o Brasil, porque o que vai acontecer no Brasil, no nosso modernismo, é continuidade disso que está acontecendo na Europa também. Acredito que fique mais claro a gente ver no Brasil depois de vermos isso na Europa, como já fizemos. Então, o primeiro desses movimentos que o nosso livro vai encarar é o expressionismo, certo? Que acontece ao mesmo tempo que o fauvismo na França. O expressionismo é mais na Alemanha. Então vamos lá. O expressionismo foi uma reação ao impressionismo, cuja proposta estética estava ligada mais às impressões de luz e cor do que aos sentimentos humanos e aos problemas sociais. Já vimos que essa abordagem apenas formal não é muito de boa qualidade, porque, claro que o impressionismo não estava ligado apenas às impressões de luz, era toda uma estética voltada a valorização da percepção e dessa liberdade da percepção ligada a esse momento da burguesia exercendo as suas liberdades econômicas, políticas, e com o lazer e toda aquela situação da Belle Époque. Então não é só impressões de luz e cor, do que aos sentimentos humanos. Ao contrário disso, o expressionismo procurou tratar das emoções humanas e das angústias que atormentavam homens e mulheres do início do século XX, devido às crises políticas, sociais, econômicas, etc. Então, essa abordagem muito formal do livro é sempre questionada por mim. E começa então com o pintor Edouard Munch, com o Grito, que é um precursor, depois vai falar de outros grupos e outros artistas desse expressionismo na Alemanha. Eu vou tratar de mais um artista precursor além do Munch, que é o James Ensor, belga. E vou ler rapidamente História Mundial da Arte, Arte no século XX. É interessante porque justamente onde começa a arte no século XX, a gente vira a página e está Brasília. É uma coleção internacional, mas Brasília representa, como já falamos em muitas aulas, justamente esse conceito de modernidade abstrata, racional, ahistórica. Já não há nenhum ornamento que relacione a arquitetura ou a arte com fases anteriores da história da arte, certo? Então, esse capítulo com essa modernidade extrema de Brasília, racionalidade, frieza, impessoalidade. Então vou ler aqui apenas umas pequenas partes dessa introdução. No início do século XX, a velha civilização europeia tinha atingido seu apogeu.
durante mais alguns anos, reinará sobre o mundo, oferecendo a sua ciência, suas invenções, sua prosperidade econômica. A guerra de 1914 e 18 destruirá esse poder, deixando a Europa devastada, arruinada, embaraçada com o desequilíbrio econômico e político, com agitação social, desespero moral e angústia pelo futuro. Perdeu-se a fé nos valores humanos em que se apoiava o século XIX. Então toda aquela idealização que viemos acompanhando, neoclássico, romântico, até no próprio realismo ainda há uma busca pela justiça social, aqui tudo isso se quebra. Então no expressionismo vamos ver essa miséria. Tratava-se de uma nova guerra mundial, a condição do homem sairá dela completamente transformada pela ciência, bomba atômica, medicina, velocidade, conquista do espaço, todos os valores, todas as estruturas estão por rever. Meios de comunicação propagam por todo mundo os acontecimentos, os pensamentos, isso antes da internet, no próprio instante em que ocorrem. Mas pergunta-se mais uma vez, o que é a arte? Abundam as respostas, diferindo conforme os homens. Uns que se ligam a Gauguin e aos simbolistas consideram um meio de manifestar a realidade profunda do homem para além do seu pensamento convencional. Os simbolistas que estão em busca de uma forma de metáfora, de abstração. Outros seguirão Van Gogh, revelando a natureza orgânica no que esta tem de confuso e racional, tentativa de sintetizar a busca de Van Gogh, a sua busca por emoção, natureza orgânica. Será o expressionismo principalmente característico dos germânicos. Está dizendo então que os expressionistas estão seguindo essa linha do Van Gogh. Outros ainda, libertando o inconsciente desvendado pela psicologia, refugiar-se-ão no maravilhoso e no sonho surrealista. Vamos falar dos surrealistas também. Então, o que está apontando essas diferentes escolas das vanguardas. E aqui o exemplo de Cézanne será meditado por alguns. A análise das formas conduzirá a uma organização de acordo com leis exatas que dará origem ao cubismo. Nós insistimos muito que Cézanne é o que vai indicar esse caminho em direção à abstração. Então, aqui fala disso. Mais um passo no geometrismo e surge a arte abstrata. Todas essas respostas são expressas em imagens quase sempre desesperadas, angustiadas perante a infinidade de possibilidades ou resignadas ao absurdo, ao vazio e à solidão. Então, textos introdutórios reforçando tudo que já estávamos anunciando dessa crise. Então, jovens, começo nossas vanguardas históricas com um quadro do surrealista Max Ernst, alemão. E coloco aqui um quadro dele maravilhoso. Ernst é um grande pintor, chamado Europa Depois da Chuva. Na realidade é uma Europa depois da guerra. Então aqui, esse é um painel muito horizontal, um grande painel, aqui é apenas um fragmento, para mostrar para vocês a riqueza dessas texturas, onde ele está falando desse processo de decadência e desmanche. Aqui é uma espécie de soldado meio animal, aqui é um resto de um templo, tudo se desmanchando. Então, aí está essa situação que é o surrealismo. Vamos começar com o expressionismo, mas quis colocar aqui uma imagem surrealista para destacar que serão várias escolas e movimentos e artistas, e nem todos participam do desespero e da visão da miséria humana a qual se dedicam os expressionistas. Teremos escolas abstracionismo, dadaísmo, surrealismo, que focam outro tipo de questões. Vamos em frente. Então aqui estão as datas, de 14 a 18 a Primeira Guerra Mundial e de 39 a 45 a Segunda. Aí está o expressionismo, e estou usando de capa o trabalho de um desses grandes artistas, Otto Dix. Otto Dix, vamos falar dele em particular, lutou tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial, como soldado alemão. Então aqui está refletindo justamente o entre guerras, com os soldados mutilados, aleijados, e nas grandes cidades a prostituição e essa decadência aqui representada de modo extremamente eloquente. Vamos lá, o texto está no AVA para vocês lerem com calma os slides. O movimento surge como uma reação ao positivismo associado ao movimento impressionista, ou seja, aquele otimismo baseado na ciência, no progresso, propondo uma arte pessoal intuitiva, onde vai predominar a visão interior do artista, a sua expressão, em oposição à mera observação da realidade, a impressão. Através de uma paleta agressiva de temáticas da solidão e da miséria, o expressionismo é um reflexo da angústia que dominava os círculos artísticos e intelectuais da Alemanha durante os anos anteriores à Primeira Guerra Mundial e que se prolonga até o final do período entre guerras, até 1939. Angústia que suscitou um desejo veemente de transformar a vida, de alargar as dimensões da imaginação e de renovar a linguagem artística. Então aqui há várias questões
apenas o resumo para continuarmos. Como sempre digo, para complicar um pouquinho, o expressionismo compreende a deformação da realidade para representar de modo subjetivo a experiência de vida, dando primazia à expressão de sentimentos em relação à descrição da realidade. Entendido desta forma, o expressionismo não tem uma época com um espaço geográfico definido. É aquilo que eu sempre destaco para vocês, que como atitude, esses movimentos não estão circunscritos a um determinado período histórico. O expressionismo, historicamente falando, está situado no começo do século XX, na Alemanha, mas como atitude, ele transcende muito esse pequeno recorte. Então aqui temos um exemplo fantástico da cultura neolítica. Isso é do final da Idade da Pedra. 5.000 anos antes de Cristo, está localizado na atual Romênia, e são duas esculturas extremamente modernas. Se a gente colocar uma escultura dessa numa exposição contemporânea, vão estar completamente sintonizadas. 5.000 anos antes de Cristo. Sempre a gente reflete, parece que a essência humana ficou já estabelecida muito cedo. Então aqui temos já uma escultura considerada a escultura mais antiga que registra a introspecção humana. Temos esse homem preocupado, é aquela mesma imagem de olhos fechados, talvez, com sua própria realidade, preso em si mesmo, e a mulher feita no mesmo estilo, expressando também algum tipo de preocupação, de inquietação. Poderíamos até fazer uma piadinha sobre isso, que o homem preocupado com o ganha-pão e a mulher esperando, cadê a feira que não chega? Então é uma situação humana tão básica. E temos então aqui já talvez uma espécie de registro, um arquétipo dessa questão dos gêneros. Há uma expectativa, um está em contato com o outro. Expressionismo, então, 5 anos antes de Cristo. E expressionismo também na Alemanha, também em 1470, final do século XV, com Matthias Grunewald, um artista fantástico na sua capacidade de descrever o sofrimento. Então, nesses detalhes da crucifixão, a gente vê o apego que esse homem tem pela descrição da dor e da destruição e da expressão, finalmente. Então temos aqui esses pés completamente retorcidos, o tecido tudo destruído, e antecipando o grito de Edvard Munch, já temos aqui um bebê gritando. Então isso serve para vestibular, talvez, onde há grito, onde há excesso de emoção, estamos falando de expressão, de expressionismo. Então aí está Grunewald. Estou então destacando o expressionismo em outros momentos, assim como em Goya, pleno século XVIII, Saturno devorando seu filho, pintado na sua sala de jantar, horror expressionista. Para não complicar muito com mitologia, Saturno é o tempo que nos devora. No final sobram os ossinhos, e às vezes nem isso. Então é o tempo. Estava em sala de aula, caiu a pia que tínhamos em sala de aula para limpar material de pintura, e eu estava justamente dentro dessa matéria, e com o estrondo ali da pia caindo e quebrando, eu simplesmente falei para os alunos, é Saturno, é o tempo. É sobre isso que Goya está nos falando. E também pintado na sua Quinta del Sordo, a sua chácara do surdo, assim chamada, Dois Velhos Tomando Sopa. Então, técnica e conteúdo, expressionismo total na liberdade total estética. Entramos então mais próximo do assunto. James Ensor, já anunciado como precursor. Ensor é um belga e se diz que essa coisa louca, expressionista na sua obra, se deve muito à sua experiência doméstica. Seus pais não tinham uma boa relação e isso vai desencadeando nele então essa visão mais pessimista, mais dramática sobre a vida. Mas claro que isso também está conectado com a vivência social e a própria psicologia do artista. Então, inicialmente, era um pintor muito considerado, era chamado príncipe da arte na Bélgica, e tinha uma pintura com características muito realistas. Esse quadro já começa a causar um certo estranhamento por conta da liberdade de texturas e o exagero da cor. A gente vê essa sombra aqui, tem uma quantidade de azuis e vermelhos, e tudo muito vibrante, mas é um quadro ainda dentro de uma linha figurativa extremamente bem descritos os materiais, os vidros, os tecidos, os móveis. Então há toda uma beleza ainda associada à arte acadêmica. Mas James Ensor vai começar a retratar um mundo de absurdos humanos e de incompreensão e horror que a gente vê nesse quadro chamado A Intriga.
Aqui, gente, é o resumo do resumo do resumo. Ensor tem obras maravilhosas, painéis enormes, e o quadro dele mais conhecido, que eu nem estou mostrando aqui, Entrada de Cristo em Bruxelas, tem uma ironia, uma crueldade que a gente vê já na intriga. É essa desconfiança que permeia essas figuras que são mais máscara do que humanos. Man of Sorrows, em inglês, Homem de Dores, é uma expressão com a qual se designava Jesus, como já vimos no Grunewald, é o homem que sofre. Então, quando ele coloca esse título nesse trabalho, e é um pouco autorretrato, já é aquela conexão que vimos em Gauguin, que vimos em Van Gogh, o artista se vendo como aquele que está dando sua vida por sua arte, por sua expressão. Então, há uma ironia, há uma loucura, há um sofrimento. Até uma espécie de sorriso nesse sofrimento. É toda a atitude do artista diante do seu próprio sentir. Então, resumo do resumo do resumo, Ensor está apresentado. Os links estão aí, quem quiser ir mais fundo. Então, Edvard Munch, já citado no nosso livro como um precursor, é marcado pela morte. Sua mãe morre quando ele tinha 5 anos, a irmã quando ele tinha 15, a irmã mais nova tinha problemas mentais, uma outra irmã morre poucos dias após seu casamento e ele também não tinha boa saúde. Então, está dentro de um contexto de sofrimento, de morte. Descobriu, quando vai a Paris, a obra de Van Gogh e Toulouse e é profundamente influenciado por isso. Aos 30 anos pinta O Grito, então vamos a ele. Autorretrato chama atenção para esse braço aqui, apenas osso. Munch tinha altos problemas afetivos também, já li em alguns textos que ele teria atirado em uma companheira, um amante, então isso também está refletido, como sempre dizemos, a arte é sentido, sentido é afeto, afeto é conexão, então esses artistas estarão falando de suas dificuldades de conexão com o mundo, com as mulheres, com os amigos, com o mundo afetivo. Aí está então O Grito, já entramos de cara na obra mais famosa dele, resumo do resumo do resumo, que ele descreve essa situação, que ele estava andando numa ponte, parece que a natureza gritou, de repente tudo ficou vermelho. Eu coloco aqui um link da Wikipédia sobre essa obra, que diz que talvez houve influência da explosão do vulcão Krakatoa, na Indonésia, lá no mar, porque o planeta ficou com essas cinzas poluindo a atmosfera, e esse pôr do sol vermelho talvez teve a ver com isso. Então é interessante como está tudo conectado, né? Mas ele em outro momento descreve uma situação onde ele achou que ele nunca mais seria capaz de amar. Então estava árido, estava seco, estava solitário. E a obra de algum modo reflete então essa solidão e essa angústia quando a pessoa perde completamente a esperança. E vai fazer 4 obras, começa a vender esse trabalho e faz 4 obras, 4 cópias. Esta é uma delas, faz uma gravura também. E essa obra, aqui apenas para lembrar, se torna um ícone exposto em incontáveis citações e referências, certo? Da crise do homem contemporâneo. Por mais que a gente diga, não gosto disso, é feio, mas não há como negar a importância que isso adquire dentro da história da arte e da história da cultura. Então, está na Time, Culpa e Ansiedade, da mesma série do Grito, Ansiedade, Solidão. Aqui, então, ele tem várias obras falando sobre essa dificuldade de relacionamento com as mulheres. Cinzas. O homem é cinza, a mulher é colorida, o vermelho da paixão. É um quadro simbolista totalmente. E aqui, Vampira. Já vimos no simbolismo a mulher fatal, a Salomé, a mulher perigosa. Então, aqui temos uma mulher vampira. Dificuldades de relacionamento refletidas, então, na obra, através de cores, temas, texturas, composições. E na paisagem, então, claramente inspirado em Van Gogh, também essa imensidão, ele é norueguês, essa solidão, né, esse silêncio, mas com essa liberdade expressiva para a qual Van Gogh abriu o caminho. E aqui uma conotação realista, por conta de serem operários saindo da fábrica. Então o tema é realista, mas temos toda a liberdade do expressionismo, e essas figuras que vêm na nossa direção, sombrias, já tem todo o clima de tragédia, final da Primeira Guerra Mundial. Imagina que era isso na Alemanha. Então, aqui ainda um trabalho do Munch, mas já fazendo referência ao primeiro grupo do qual vou falar,
Die Brücke, a ponte, citando Nietzsche, que dizia que o homem é uma ponte entre o passado e o futuro. Então é o que esses artistas desse grupo pretendem, já ser uma ponte. Em vanguarda tem esse sentido, levar a arte e a consciência em direção a uma liberdade maior, a um futuro maior, renegando os cânones existentes na arte alemã contemporânea de sua época. Fundado em Dresden por 4 estudantes de arquitetura, Kirchner, que vamos ver aqui, Haeckel e outros que não vamos falar, não tão importantes na história da arte. Então aqui está o Kirchner, a qual vamos dar alguma atenção, inspirado muito nos fauvistas que estavam trabalhando na França, vai libertar completamente a cor da necessidade de descrição e de estar ligado ao naturalismo. Então a cor passa a ter uma intensidade enorme, influenciado pelo cubismo e pelo fauvismo, formas geométricas, e vamos lá! Já vimos o tema do circo em Toulouse-Lautrec, maravilhosamente representado. Já vimos em Seurat com um colorido lindíssimo e muita beleza. Os temas serão os mesmos, porém a sua expressão será muito diversa. Então temos aqui a tragédia dos cinzas, dos ângulos, das manchas, da trapezista que parece estar caindo. É tudo grotesco, bizarro, pesado. Não tem a graça do impressionismo, nem a novidade dos pós-impressionistas. Aqui estamos em outro registro. Assim como as maravilhosas cidades, a maravilhosa Paris de Monet, aqui é uma encruzilhada sinistra. É o tempo da guerra. Aqui ainda é 12, antes da Primeira Guerra Mundial, mas todo o clima já traduz a tragédia que se avizinha. O artista sente, o artista, como alguém disse, é a antena da raça. E as mulheres tomando banho na sua toalete, que vimos com Degas maravilhosamente representadas, aqui igualmente se torna uma cena sombria, trágica. 3 momentos, esse é o quadro que está no nosso livro, a imagem que está no nosso livro, as ruas de Berlim. Então, os ângulos, as cores, a própria composição, a falta de perspectiva, tudo acentua esse aspecto bizarro, angustiante, sinistro, talvez, em algum momento, né, dessa modernidade que já perdeu seu encanto. Artistas gráficos, muitos deles ligados ao desenho, ligados à gravura. Na paisagem, e aqui é um trem, uma estação de trem, igualmente tudo é deformado e transformado em conflito. Lembremos das gares, das garagens que Monet pinta com aquele impressionismo colorido e pura atmosfera e beleza. Aqui a modernidade dos trens se transforma em algo quebrado, em algo conflituoso, algo estranho. Cenas de interior, fauvismo, alteração da perspectiva, algo de cubismo já começa a vir, liberdade total no colorido. 3 momentos: 1926, ainda um certo naturalismo, o colorido é fauvista. 1929, a abstração vai dominando. E em 32, já completamente influenciado por Picasso e o cubismo. Então, mesmo artista, Kirchner, num desenvolvimento em direção à abstração. E o último trabalho dele que eu mostro a vocês, já próximo da morte, selecionei por conta desses raios luminosos. Já vimos essa busca de luz no romantismo alemão. Então, como bom alemão, talvez ainda está em busca da luz, mesmo num mundo que se desmancha em sombras. 2 artistas que não têm tanta importância na história da arte, mas estão citados por serem criadores desse grupo. Haeckel, influenciado muito por Van Gogh, talvez num colorido ainda mais intenso, numa deformação ainda mais radical. E outro alemão, Carl Schmidt-Rottluff, com influência da arte africana que veremos no cubismo, com uma gravura, arte gráfica. Então, vimos a ponte, vamos agora para o Cavaleiro Azul, um grupo importante do expressionismo criado por Franz Marc e Kandinsky, que dão esse nome num café onde estão reunidos, e chegam a esse nome porque os dois gostam da cor azul e gostam de cavalos, um episódio, uma anedota contada para justificar o nome do grupo. Mas vamos ver em Franz Marc, principalmente, uma busca pela vitalidade na natureza. Já falamos dessa relação do homem civilizado com a natureza que começa a se modificar, né, nessa modernidade. Então vamos lá. Começamos com Kandinsky, que vamos ver com mais atenção quando falarmos do abstracionismo, que é uma dessas correntes da vanguarda, que ele se torna o criador, é considerado fundador do abstracionismo. Mas começa como um artista ligado ao folclore russo. Então vai retratar com uma liberdade muito grande aqui, técnica, essas situações do passado da Rússia. Então o Cavaleiro Azul,
que é o nome do movimento, inclusive. Cena da Rússia Antiga. Então, temos aqui uma cena medieval, mas com uma busca de abstração na pincelada e no tratamento que ele dá à pintura. Ou essa beleza russa na paisagem, talvez uma noiva, onde as cores vão ganhando autonomia e a paisagem já é quase que uma abstração. Então, aí está o russo Kandinsky, parte desse grupo do Cavaleiro Azul, mas a sua arte vai se transformando cada vez mais em abstração, muito influenciado por Van Gogh, como vemos aqui, pela liberdade de interpretar a paisagem, e cada vez mais, então, abstrato. Aqui é uma cena que seria cotidiana, um grupo elegante na Rússia, mas a pintura vai ganhando autonomia. Aqui ainda se chama pintura com um arqueiro. O arqueiro está aqui, referência talvez à mitologia não, ao folclore russo, ou à mitologia, talvez. E aqui ainda alguns edifícios, mas esse desmanche da pintura chega aqui em improvisação número 7, quase que pura música, abstração. Podemos ainda intuir alguma coisa paisagística, mas vamos ver em Kandinsky, no abstracionismo, abstração total. Então, aí está Franz Marc, já falamos dessa busca pela vitalidade da natureza. Aí estão, então, as banhistas, com todo esse luxo das cores, retratando essa alegria, essa felicidade de estar na natureza. A mesma coisa aqui, com esse cavalo, grandes planos de cor. Vaca Amarela, famoso quadro, é justamente essa busca pela vitalidade ainda presente na natureza. E também um tanto místico, quando interpreta a natureza dessa forma abstrata e essa água que se transforma em elementos decorativos caindo sobre essa mulher. E aqui um animal, então há uma interpretação vital, mas também um tanto mística da natureza, nesses planos luminosos que se abrem. Vai também caminhando em direção à abstração, buscando ângulos, né, cada vez mais acentuados na paisagem, mas há um elemento aqui é um pequeno animal dentro da floresta. Lionel Feininger é um americano que vai para a Alemanha e é um artista gráfico, trabalha com ilustração, faz cartoon para jornais. Talvez por isso que eu gosto muito dele, porque a pintura dele, até por conta da definição dos ângulos e das formas, tem características gráficas muito acentuadas. Autorretrato, 1915. Aqui é quase uma caricatura, a gente vê as figuras, tem um aspecto quase humorístico de desenho animado na simplificação dos tipos, o magro, o gordo, o forte, o baixinho, o anão, mas é pintura, está na fronteira entre gráfica e pintura. E no final da vida vai se dedicar a essa abstração que eu chamo de mística mesmo, por conta dessa luminosidade. Aqui tem uma torre dos seres humanos baixinhos embaixo, então esses planos que se abrem e essa luz que sugere infinito é um tanto místico, mesmo sendo dia tranquilo à beira-mar com as velas, tem uma vibração de cor e de luminosidade muito, como vocês sabem, falta a palavra às vezes, espiritual, talvez, ou apenas natural, vivo. E aí então temos ele nesse sentido de abstração intensa, ainda apegado à paisagem. Fechamos então o grupo A Ponte, o grupo Cavaleiro Azul, alguns artistas, e vamos para um outro grupo chamado A Tempestade, Der Sturm, que é uma revista que publica então essa vanguarda, aqui um trabalho abstracionista. Então tem vários grupos e vários artistas, Max Beckmann, Lionel Feininger, que acabamos de ver, Kokoschka e Egon Schiele, que vamos ver em seguida. Max Beckmann é um artista de altíssimo refinamento. Vai para os Estados Unidos, fugindo dos nazistas, aqui na linha do tempo, quando vai chegando o nazismo, vai chamando esses artistas de artistas degenerados. A arte tem que refletir o militarismo, a saúde, o ideal do povo alemão. Então, tudo que é crítico é considerado degenerado, criminoso e corre risco de vida. Então, esses artistas são expulsos das universidades, presos como sediciosos, tendo que fugir. Então, Beckmann vai morar nos Estados Unidos e vai retratar, é um autorretrato, né, esse trabalho, com extrema dureza e dramaticidade, esse mundo da alta burguesia também, na qual ele se inclui. Também vai mostrar tortura e horrores, mas ele tem esse elemento, essa qualidade de elegância total.
Eu admiro demais o Beckman, né? Um artista de uma sinceridade, de uma qualidade muito precisa. Então, aqui retratando justamente em Baden-Baden uma dança dessa burguesia que, em pleno entre guerras, ainda usufrui de sua grande riqueza e que vai gerar o nazismo em seguida. E esse é um tríptico onde ele estaria falando justamente de sua partida para os Estados Unidos. É simbólico. Então, aqui temos cenas horrorosas de tortura, a vivência na Alemanha, que tem uma natureza morta escondida, é o amor do pintor pela pintura por si mesma, mas ele está falando dos horrores do nazismo. 1933, o nazismo já está lá. E aqui então a partida, um tanto mitológica, talvez referência aos judeus, indo atrás de um universo, de um mundo que se anuncia como liberdade, mas que ainda há situações de conflito. Então, todo esse drama refletido com essa grande beleza. Fechamos então Beckman. É uma dor apresentar esses artistas com um resumo tão restrito, mas estão os links para quem quiser ver. Egon Schiele é outro artista que tem um registro extremamente desabrido da sexualidade. Essa intensidade já está registrada aqui nesse autorretrato gráfico. Quando temos a superfície livre de esquemas e composição, já falamos de uma arte gráfica mais livre, mais apenas gráfica e não pictórica. Essa é outra aula que poderia ser dada, o que é gráfico e o que é pictórico. Uma aula rica. E aí está então o que dá para mostrar do Egon Schiele. Extremamente liberto de convenções, onde ele quer terminar o traço, ele termina, onde ele quer definir, ele define, e assim vai compondo suas manchas de sua figura. Na paisagem, a mesma liberdade. Está lá o link para quem quiser ver mais. Merece. Egon Schiele é um artista de uma riqueza extraordinária. Grande, muita liberdade também. Kokoschka perseguido pelos nazistas, é um pintor que também tem um caráter pessoal muito intenso, faz um autorretrato, então, autorretrato como artista degenerado, tem uma ironia evidente, e essa deformação do maxilar, essa presença que ele coloca ainda na sua figura, muito vivo pelas cores, muito inteiro, talvez pela defesa de sua própria estética, de sua própria busca de sentido. Mais um trabalho do Kokoschka para mostrar a qualidade da sua pintura, com essa pincelada e essa vibração. É um artista muito interessante. Na paisagem também igualmente livre para expressar a intensidade do momento. Não é mais a atmosfera impressionista de modo algum, mas é algo muito vivo por conta dessa deformação e dessa riqueza. Entramos então no outro grupo, Nova Objetividade, é um grupo de artistas que quis dar um caráter mais político, mais social, mais objetivo à sua arte e não tão apenas subjetividade do indivíduo, seu próprio sofrimento individual. E um dos artistas mais incríveis é o Otto Dix, que eu coloco na capinha sobre o expressionismo, que é esse artista que vai nas duas guerras e participa e é ferido e quase morre e é testemunha das barbaridades da Primeira Guerra Mundial, com uso de guerra química e gás. Então vai retratar com essa crueza essa realidade. Vamos lá. Otto Dix, autorretratos. É bonito ver como ele jovem ainda segura uma flor e à medida que amadurece vai se tornando mais duro e mais sombrio, e aqui no fundo da cena já tem uma tempestade e um pesadelo. Então é um roteiro. Tem muitos outros autorretratos aqui, apenas um exemplo. E aqui então, justamente na entreguerra, ele ironicamente faz esses vítimas aqui sem orelha. Ele tem coisas que não dá para mostrar. Nos links é possível acessar, por exemplo, um rosto com um buraco de uma ferida aberta. Então essa crueza da guerra aqui é ironizada. Aqui não tem nariz, não tem maxilar. Esse outro também tem um maxilar artificial. As figuras são monstros jogando baralho. Esse não tem orelha, então tem que ouvir através desse aparato. Não tem pernas, joga baralho com o pé. Horror. Esse tríptico, a guerra, quando ele é exposto, o diretor do museu tem que retirar a exposição porque causa nojo. E eu vi esse trabalho na Alemanha, a mistura que ele faz de carne com terra, tudo congelado, é nojento mesmo, é uma coisa que causa repulsa. E são coisas que ele viveu.
Então, é um trabalho que ele não pôde expor na época, um tríptico sobre a guerra. Aí está, então, Hora da Refeição, os cadáveres congelados. Ele usa muito a técnica da gravura, com sua riqueza de texturas, para trabalhar esse tipo de realidade, onde está tudo sujo, misturado, envenenado, e a paisagem na sombra. No Somme, no Vale do Somme, a famosa Batalha do Somme, onde se usou guerra química e milhares de soldados morreram, vira uma lua, uma cena completamente de outro planeta, apenas crateras. Me permito aqui colocar esse prostíbulo. Salão, como já disse, há muitas cenas muito cruas e extrema crueldade. Essa daqui, se a gente pensa nos prostíbulos que Toulouse-Lautrec mostrou, ainda com aquela humanidade, aquela afetividade, aqui já não resta muita coisa, aqui é apenas máscaras tristes e sinistras. E ele faz esse quadro, então, resposta à proibição de expor a guerra. Então é novamente a cena do soldado, não sabemos se está morto ou vivo, mas congelado, e esses detalhes eu ampliei aqui. Essa imensidão e tudo destruído e pura miséria, e essa questão da carne que se mistura com a terra e já não se sabe o que é o que. Tudo é morte. E, curiosamente, no final da vida, religioso se torna mais religioso, se torna na sua figuração temática religiosa, e faz mais um autorretrato com esse nome do qual já comentamos, esse homo. É como Pilatos apresenta Jesus, em latim, eis o homem. Falamos sobre essa expressão que já foi usada por outros artistas no realismo. Então, é um autorretrato onde ele se mostra novamente como o homem, seu sofrimento, eis o homem. É a síntese, quando Jesus é mostrado depois da flagelação e vai ser condenado à cruz, eis o homem, a vítima inocente. Então, ele se vê, como já vimos outros artistas fazerem, como se fosse o próprio mártir. Aqui é curioso, há uma figura que de algum modo o consola, talvez. Vamos lá! Jorge Gross, outro artista desse grupo da Nova Objetividade, que faz um álbum também chamado Eis o Homem, esse é Homo. E é um autorretrato, onde ele se mostra totalmente mundano, fumando, decaído. Então vamos lá, o que eu coloquei aqui? As figuras mais destacadas do movimento Dada, antes de ser expressionista também foi dadaísta, mas é desse grupo Nova Objetividade, empenhando-se em analisar criticamente a situação política e social, finalmente migra para os Estados Unidos em 1932, antevendo a ascensão ao poder do nazismo. Naturalizou-se norte-americano, voltando a Berlim pouco antes de falecer. Então muitos desses artistas fogem para os Estados Unidos. A Cidade, 1917. Então vemos que aquela Paris do conforto e da urbanização e da modernidade se transforma num pesadelo total. Parece estar pegando fogo e as figuras humanas correm desesperadas de um lado para o outro, parecendo serem caveiras, e ele não respeita as escalas, então é tudo tão caótico. E tem uma bandeira americana aqui, de algum modo, o próprio Sol ou a Lua. É um universo, tem algo do cubismo. É um universo de pesadelo, onde os bondes parecem estar dispostos a atropelar todos com sua extrema velocidade. Então é a modernidade vista como tragédia. E vai então tratar a prostituição, essa solidão. Ele usa colagens, é um artista também na fronteira entre o gráfico e o pictórico, para falar dessa miséria das grandes cidades. E aqui, crítica gráfica, aquarela, força e graça. Então temos os grandes burgueses, as autoridades, toda a sua empáfia, e a mulher, sua aparente fragilidade, graça, contraposta à força, há uma ironia profunda. Aqui é pura miséria, apesar de ter esse contraste entre fragilidade e força, estão todos igualados na triste caricatura. No crepúsculo, a sensação do fim do dia, os soldados miseráveis pedindo esmola, a dureza dos burgueses, a miséria das prostitutas, a dureza dos soldados, que em breve serão os nazistas. Então, esse clima de dissolução é como o artista percebe a sua sociedade.
Kate Kollwitz não é propriamente parte desses grupos, mas fecho com ela porque é plenamente expressionista. Autorretrato. Em sala de aula eu gosto muito de mostrar esses trabalhos porque a gente vê eles mais ampliados. Chama atenção porque seria quase que metalinguagem. Então temos aqui esse traço que ela está desenhando e fazendo, como se fosse a superfície sobre a qual ela está desenhando, pode ser um cavalete, uma prancha, mas é o próprio traço do desenho. E com esse mesmo carvão que ela está desenhando, ela desenha esse braço. Então a metalinguagem aqui está no fato dela estar representando o fato de desenhar e é o próprio desenho. Kate Kollwitz é uma artista de altíssimo nível e quando a gente fala de arte nesse sentido de alta qualidade, forma e conteúdo se torna uma unidade muito evidente. Então, o desenho é a ação. Não sei se dá para perceber isso em sala de aula, é mais fácil explicar esse tipo de questões. Kate Kollwitz, então, desenhando. Autorretrato quando jovem, 19 anos. Ela vai se casar com um médico e os dois vão trabalhar nas periferias, com os trabalhadores mais miseráveis e vão fazer crítica social e trabalho social de uma forma muito engajada. Então aqui ela ainda está sorrindo e chama atenção para esse pequeno traço, que é o mesmo aparentemente que está nesse autorretrato, já chamando a atenção para a linguagem. É uma grande artista, ainda sorrindo. Aqui já, alguns anos depois, já ficando séria, perdendo a graça, trabalho de alta qualidade, a liberdade técnica da Kate é enorme. E aqui já então, plenamente descrevendo esse cotidiano da miséria, necessidade se chama essa gravura. Então é a mulher sem saber o que fazer diante dessa criança que está morrendo de fome, de doença, numa situação de profunda miséria. E vai registrar essas situações de greves e lutas sociais. Essa é uma revolta dos tecelões que ela ilustra, chama atenção para a diferença com aquele desfile de mineiros de Van Gogh, que tem aquela dificuldade técnica. Aqui a qualidade descritiva é total. Cada uma dessas figuras parece cinema, retratada com muita eficiência, muita qualidade. Chama atenção para essa mãe que carrega a criança dormindo, essa mão que parece fazer um apelo, esse punho aqui elevado acima do horizonte. Então o trabalho dela é de uma descrição dos detalhes de extrema qualidade. Novamente aqui a qualidade gráfica nesse contraste vai avançando na sua purificação, digamos assim, formal. E esse trabalho é de uma violência total, isso não tem tempo, é quase que uma mãe vira um animal com o seu filho morto. Chama atenção até para a nudez e a crueza da magreza dessa criança morta, que a mãe afunda o seu rosto e vira uma coisa só, mãe e filho. Então, a intensidade emocional da Kate Kollwitz é tremenda. Como nesse trabalho. A morte levando a mãe chama atenção para essa perna da morte travando a perna da mulher, ou essa outra que também a agarra por trás. A força dessa morte que está levando a mãe e a criança que tenta de algum modo agarrar a mãe para que ela não se vá. Aqui um apelo pelos soldados, protejam os soldados, defendam os soldados que estão em luta. Os pais lamentando a morte dos filhos, os pais na guerra. Gravura em madeira. Isso já foi usado, acho que até pela Unicef, para campanhas contra a fome durante a guerra também. Então são os órfãos em Berlim pedindo comida. É impressionante a qualidade da expressão com que ela mostra essas cenas. Aqui, então, mais um autorretrato com algum texto sobre ela. Sua obra reflete com eloquente visão as condições humanas da primeira metade do século XX. Entre o naturalismo e o expressionismo, traz a classe operária, a fome, a guerra e a pobreza como temas. Esse trabalho é dos mais terríveis. A mãe e o filho mortos de frio. E ela junta os dois novamente aqui como se fossem um ser só, buscando respirar juntos antes de morrer. E se transforma numa espécie de bloco congelado. Esculturas, fez muitas também, sempre com o tema da proteção, da maternidade. Essa é uma imagem feliz que quis colocar, porque nem tudo é sofrimento com a Kate Kollwitz, a mãe e seu filho nessa intimidade, nesse prazer, nessa alegria íntima. E é uma série que ela faz aqui chamada Morte. Então, os títulos dizem muito. A mulher recebendo a morte e dizendo a ela, pode entrar. Então é a mão da morte, as crianças apavoradas, assustadas, se escondendo, e não resta outra opção a essa mãe
a não ser dizer entre. Série A Morte. Igualmente, a mãe tentando proteger a criança, mas a mordida da morte ela está ouvindo, não tem para onde correr, tem de aceitar o fato. Ela deve ter vivido muitas e muitas situações altamente trágicas. Escultura, novamente, aqui chama o processo, não sei por que esse título, mas é essa contradição da pessoa tendo que aceitar esse sofrimento. E aqui é autorretrato, o chamado da morte. Esse gesto é muito bonito, como se a pessoa tivesse distraída em si mesmada e de repente, tem que prestar atenção, chegou a hora. Mais uma vez a mãe protegendo filhos e chama atenção para a felicidade dessa criança protegida. Ela e o marido, nessa simplificação gráfica maravilhosa, onde essas duas figuras ficam resumidas a um semicírculo e ela agarra aqui no centro desse coração seu trabalho. Jovens, vamos em frente. Terminamos aqui então o expressionismo.